No silêncio do deserto, um fogo que não foi aceso por mãos humanas consome o impossível. O céu responde quando a autoridade divina é invocada. Este é Elias, um homem que não buscava os aplausos da terra, mas a aprovação do céu. Ele é o primeiro da nossa jornada pelos 5 profetas mais poderosos que o mundo já conheceu. Mas no palácio de Samaria, o luxo escondia uma podridão espiritual. O rei Acabe e a rainha Jezabel pensavam que o poder absoluto lhes pertencia, ignorando que existe uma hierarquia acima de qualquer coroa. O povo, amedrontado e confuso, dobrava os joelhos diante de ídolos de pedra, enquanto o verdadeiro Deus era esquecido em meio a templos de fumaça e mentira. Mas a santidade estava prestes a invadir o salão do trono. Sem escolta e sem medo, pés descalços carregavam a mensagem que nenhum rei queria ouvir. O confronto foi imediato. Olhando nos olhos do sistema, Elias não pediu permissão. Ele decretou a sentença. Tão certo como vive o Senhor, não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. O resultado: 3 anos de terra seca e lábios rachados. A prova definitiva de que a última palavra sobre o tempo e a vida nunca pertenceu aos homens. A sentença foi dada, mas o preço da obediência é, muitas vezes, o isolamento. Elias deixa o palácio para trás e entra no coração do deserto. Lá, no ribeiro de Querite, Deus prepara um refúgio onde o mundo não pode alcançá-lo. Enquanto a nação morria de fome por sua rebeldia, o profeta experimentava o impossível. Manhã após manhã, os corvos, animais que por natureza buscam o próprio alimento, tornaram-se os garçons do Altíssimo. Pão e carne no meio do nada. A provisão de Deus não depende da economia da terra, mas da fidelidade do céu. Mas o teste da fé tem camadas. O riacho que o sustentava começou a secar, gota a gota, até que restou apenas o silêncio e o barro rachado. Deus estava ensinando a Elias que a fonte da vida não era a água do ribeiro, mas a voz que o enviou até lá. Uma nova ordem estava prestes a ser revelada. Elias deixa o isolamento de Querite para trás, mas o caminho da obediência o leva a um cenário de desolação ainda maior. Ao chegar aos portões de Sarepta, ele não encontra um exército ou um banquete, mas uma mulher que já havia aceitado a morte. O encontro entre a fome da viúva e a fé do profeta estava prestes a gerar um dos maiores milagres da história. A lógica humana dizia que aquele era o último punhado de farinha. Mas na economia do reino, o pouco nas mãos de Deus é o suficiente para sustentar gerações. Dia após dia, o jarro não secava. A cada manhã, a provisão se renovava, provando que enquanto houver obediência, nunca faltará o sustento do Altíssimo. Mas o teste final de Sarepta não foi a fome, foi a morte. Quando o filho da viúva parou de respirar, o silêncio do luto invadiu a casa. Elias, porém, sabia que o Deus que envia o pão é o mesmo que governa o fôlego da vida. Em um clamor desesperado, a alma do menino é resgatada das profundezas. A morte recua. O profeta prova mais uma vez que a autoridade do céu é absoluta sobre a biologia da terra. O tempo da paciência de Deus havia se esgotado. No topo do Monte Carmelo, o profeta convocou toda a nação para o acerto de contas definitivo. De um lado, 450 profetas de Baal, em um frenesi de gritos e sangue, implorando a um Deus mudo por uma resposta que nunca viria. O silêncio daquela manhã era o peso do julgamento sobre a idolatria de Israel. Ao entardecer, Elias se levanta sozinho. Ele não usa o caos, mas a ordem. Ele restaura o altar quebrado com 12 pedras, cada uma carregando a memória de quem aquele povo deveria ser. Em um ato de fé absoluta, ele ordena que a água seja derramada sobre o sacrifício, transformando o altar em uma ilha impossível de arder pela lógica humana. Então, o profeta ora, não com gritos,
mas com a autoridade de quem conhece o trono. No segundo seguinte, o céu se rasga. Um fogo que não é deste mundo desce como um pilar de glória, consumindo não apenas a carne, mas as pedras, a terra e até a água, provando que só o Senhor reina sobre os elementos. O fogo removeu a dúvida, mas a terra ainda sofria com a ferida da seca que Elias havia decretado anos antes. O profeta sobe ao cume e se inclina, com o rosto entre os joelhos, em um parto de intercessão. 7 vezes ele envia seu servo para olhar o horizonte. Na 7ª vez, uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, surge sobre o mar. Era o sinal. O que começou como uma pequena sombra rapidamente tornou-se um céu negro de nuvens carregadas. A chuva, pesada e restauradora, lavou o solo rachado, encerrando o tempo de castigo e trazendo a vida de volta ao reino. Após a vitória no Carmelo, o profeta foge para o deserto sob a ameaça de morte de Jezabel, atingindo o esgotamento físico e mental absoluto. Um anjo o sustenta com pão e água, fornecendo o vigor necessário para uma jornada de 40 dias até o Monte Horeb. Elias descobre que a presença de Deus não se manifesta no poder do vento, do terremoto ou do fogo, mas em um murmúrio suave, o som de um vento leve que traz a nova direção para a sua vida. A jornada de Elias não poderia terminar em uma sepultura comum. Aquele que viveu pelo fogo foi levado. Nas margens do Jordão, a hierarquia do céu enviou a sua cavalaria real. Em um redemoinho de chamas, o profeta atravessou a barreira entre o tempo e a eternidade. Elias partiu, mas ao deixar seu manto cair nas mãos trêmulas de Eliseu, ele transferiu muito mais que uma capa. Deixou um legado de autoridade que ainda arde na alma daqueles que ousam ser a voz de Deus em meio às trevas desta geração. Sentiu o impacto. Este foi o primeiro episódio da série Os 5 Profetas Mais Poderosos que já viveu na Terra. Para continuar essa jornada espiritual, inscreva-se no canal Gênesis 777 e ative as notificações. Prepare o coração. O próximo profeta surge em breve.